Olá, bom dia, meu amigo e minha amiga, que a graça e a paz de Jesus seja com a sua vida e com a sua casa. Nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos no Saltério, hoje o Salmo de número 34, certamente um dos textos mais conhecidos e bonitos que nós encontramos na palavra do nosso Deus. Que Deus fale profundamente, abençoe ricamente a sua vida, com toda a sua casa, e que essa palavra poderosa de fato possa ser aplicada e frutificada sobre a sua vida e também de alguma maneira sobre a sua casa. Quando nós vivenciamos situações difíceis, em que nós nos encontramos diante das grandes tribulações e crises da vida, ou seja, quando algo foge do nosso controle, quando o problema que nós estamos vivenciando é muito maior do que a nossa capacidade em lidar com ele, em solucioná-lo. É interessante que não é só a situação nesses casos que geralmente saem do controle, mas muitas vezes o nosso próprio comportamento, a nossa própria postura também sai do controle. Muitas vezes nós percebemos o quanto nós somos frágeis, inexperientes, imaturos, diante das grandes crises da vida, quando nós precisamos tomar as decisões mais assertivas da nossa vida. Porque diante das crises, a nossa margem de erro diminui muito. Muitas vezes sequer a gente vai poder errar para que não se agrave ainda mais a situação que nós estamos vivenciando. Por isso, quando nós enfrentamos as grandes crises e tribulações da vida, precisamos ter sobriedade, precisamos ter maturidade espiritual, precisamos ter equilíbrio para que a gente não faça besteira e nem venhamos tomar decisões precipitadas ou equivocadas. Caso contrário, nós vamos agravar ainda mais a situação que nós estamos vivenciando ou a crise se tornará cada vez maior. Esse salmo aqui, o salmo de número 34, que é o nosso texto base de estudo de hoje, é um salmo de Davi, um salmo de ações de graças. Ações de graças porque envolve tanto gratidão, mas também envolve uma celebração pelo livramento recebido da parte de Deus. Esse salmo é um alívio. Por isso que resultou em ações de graças, porque o salmista estava vivenciando um período extremamente difícil, angustiante, e ele foi socorrido e ajudado pelo Senhor. Então ele está celebrando esse livramento, ele está celebrando esse escape que ele recebeu da parte do seu Deus. Para você entender a gravidade da situação que Davi estava vivenciando aqui, é importante que nós nos situemos aqui ao contexto histórico que está relatado lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, a partir do versículo de número 10, quando a palavra de Deus vai descrever o período de fuga de Davi diante da fúria do rei Saul. O rei Saul, ele reúne os seus conselheiros e reúne também o seu filho Jonatas, que também era amigo de Davi. E no capítulo 19 de 1 Samuel, versículo de número 1, vai relatar essa reunião. E o rei Saul, ele diz abertamente sobre o seu interesse de ceifar ou eliminar com a vida de Davi. Então essa notícia certamente chega aos ouvidos de Davi, por meio do próprio filho do rei Saul, Jonatas, que também era amigo de Davi. Então, a partir do capítulo 21 de 1 Samuel, a gente vai ver o relato dessa fuga de Davi para poupar a sua vida diante da fúria do rei Saul. E depois de tantas fugas, diz a palavra de Deus que Davi ele não foi ajudado somente pelo próprio Deus, que ajudou a distrair e a confundir a Saul, mas Davi foi ajudado pelo próprio filho do rei Saul, Jonatas, que, repito, era amigo de Davi,
Ele foi ajudado também por uma de suas mulheres, Mical, quando os soldados de Saul foram até a casa de Davi procurá-lo para levá-lo até o rei. E ali a mulher de Davi disse que ele estava acamado, estava adoecido. Então conseguiu despistar os soldados de Saul. E depois, quando a notícia chega até Saul, ele diz aos seus soldados: não, tragam ele da maneira como ele está. Se está acamado, doente, tragam ele dessa maneira. Eu quero Davi diante de mim. E quando os soldados retornam à casa de Davi, eles descobrem que, na verdade, ele já havia fugido com a ajuda também de sua esposa Mical. Portanto, Davi está passando por situações assim, em que ele está tentando ficar longe da fúria e de ameaça de morte que ele recebeu da parte do rei Saul. Davi está desesperado e por isso ele está fugindo, ele está trocando de cidades, ele está tentando ficar ausente do controle, do domínio do rei Saul. E é interessante que o relato bíblico vai dizer que uma das cidades que Davi vai é até Nob. Nob era a cidade onde ficava o sacerdote Aimeleque. Aimeleque é aquele sacerdote em que, quando Davi ele matou o filisteu, o rei Golias, o filisteu, o gigante Golias, o rei Golias, não o gigante Golias, é interessante que ele deixou a própria espada do gigante, que ele no final degolou, com o sacerdote Aimeleque. E Davi, nesse período de fuga, ele foge. Uma das cidades que ele vai ali em Nob, onde ficava justamente Aimeleque. Davi está desesperado, Davi está com fome, porque quando a notícia da ameaça do rei Saul chega até ele começa imediatamente o processo de fuga. Ele não tem tempo para se planejar, ele não tem tempo para se programar, ele não tem tempo sequer para pegar algum tipo de arma ou de espada para se defender. E quando ele chega até Nob, diante do sacerdote Aimeleque, com fome, ele diz ao sacerdote: olha, eu estou aqui por uma missão importante que me foi dada pelo rei, mas eu tenho fome. E o sacerdote diz: olha, eu não tenho nada preparado aqui a não ser o pão consagrado. Esse pão consagrado uma pessoa comum não poderia comer, exceto quando os soldados estivessem de fato diante de uma situação de guerra, a serviço militar, e não tivessem relação sexual com uma mulher, eles poderiam, dentro dessa exceção, comer desse pão consagrado. Mas não era o caso de Davi. Ainda assim, ele responde ao sacerdote: certamente eu estou numa missão que me foi confiada pelo rei, eu também não tive relação alguma com mulher, por isso dai-me desse pão mesmo. E Davi então sacia sua fome ali daquele pão consagrado que estava ali junto ao sacerdote Aimeleque. Depois Davi ele continua e diz: olha, eu saí muito rapidamente porque a missão que o rei confiou a mim foi muito rápida, imediata, especial, e não deu tempo para mim me organizar. Eu preciso também de uma espada. E aí Aimeleque diz: olha, a única espada que eu tenho é aquela que você utilizou depois que você matou o gigante Golias para degolá-lo. Você pediu que eu guardasse, ela está aqui enrolada num pano, está guardada. Então Davi fala: então me dê essa espada mesmo. E a partir daí Davi ele continua o seu período de fuga, agora diante também desse armamento que era a espada do filisteu, do gigante Golias. Por que que essa informação é importante? Porque depois que Davi ele sai ali de Nob, junto ao sacerdote Aimeleque, ele vai para a terra dos filisteus. Ele vai para a terra de um inimigo histórico do povo de Israel. Possivelmente Davi ele pensou: olha, ali eu estarei livre da fúria do rei Saul. Certamente ele não vai me procurar na terra dos nossos inimigos, os filisteus. E talvez ele pensou também: eu estando aqui, os filisteus vão pensar que talvez eles ganharam um novo aliado.
porque de alguma maneira ele está fugindo de Saul, ou agora ele está buscando aliança conosco, e talvez isso vai fortalecer o nosso povo. Mas nós vemos aqui no relato bíblico que, na verdade, esse tiro de Davi saiu pela culatra, ou essa intenção de Davi certamente não deu nada certo, porque Davi ele foi dedurado pelos soldados do rei Aquis, rei filisteu, e Davi, quando soube do novo perigo e da nova besteira que ele fez diante dessa crise que ele estava vivenciando, olha a importância do equilíbrio, olha a importância da sobriedade, olha a importância de uma vida íntima e profunda com Deus diante das grandes crises da vida, para que nós não venhamos agravar o problema. Davi, diante da tentativa de solucionar o problema quando ele estava fugindo do rei Saul, ele entrou em problemas ainda grandes ou talvez até maiores que ele estava enfrentando. Mas Davi, então, ele consegue se refugiar mais uma vez diante do poder do rei filisteu. Ele começa a se fingir de louco, diz a palavra de Deus, quando os soldados o deduram. E o rei então Aquis diz, em outras palavras, mais um louco que vocês estão trazendo aqui para mim? Será que eu não tenho já problemas o suficientes? Ou será que já não tem loucos o suficientes aqui, vocês me vêm trazer mais um? Davi ele começa a arranhar as portas da cidade, ele começa a se fingir de louco, ele começa a babar diante do novo problema que ele causou ao tentar fugir das garras de Saul. Ele caiu também na casa do inimigo do povo filisteu. E ele estava inclusive com a espada, talvez do homem mais poderoso, mais conhecido no povo filisteu, que era o gigante Golias, que Davi havia acabado com a sua vida diante daquela batalha. Portanto, quando Davi percebe a grande besteira que ele fez, ele se finge de louco para que de alguma forma ele possa receber um novo livramento. E ele consegue escapar. O rei Aquis não ceifa com a vida de Davi, porque ele entendeu que realmente era um louco que estava diante dele. Ele não quis se incomodar com aquilo. E quando Davi ele foge mais uma vez desse novo perigo iminente que ele mesmo criou, diz a palavra de Deus que ele se refugia na caverna de Adulão. O relato está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 22. Na caverna de Adulão é que Davi escreve o Salmo de número 34, que é justamente o nosso texto base de hoje. Por que é importante nós nos situarmos nesse contexto histórico? Porque diante dos problemas da nossa vida, sejam aqueles problemas criados por nós, ou sejam aqueles que não foram criados por nós, simplesmente em decorrência da nossa existência, ou por causa da ação de terceiros contra as nossas vidas, muitas vezes nós ficamos cegos. Muitas vezes nós saímos de si e corremos o risco de tomarmos decisões que vão agravar ainda mais a crise ou a situação problemática que nós já estamos vivenciando. Quando isso acontece, muitas vezes vai acabar a nossa fé. E quando a nossa fé acaba, na mesma medida vai aumentar o nosso desespero, vai aumentar a nossa aflição, vai aumentar o nosso sofrimento e a nossa incapacidade de lidar diante dos nossos problemas e dos nossos sofrimentos. Quantas vezes que nós não tomamos decisões precipitadas, decisões intempestivas diante das crises da vida, porque nos falta vida com Deus, intimidade com Deus, porque nos falta equilíbrio, porque nos falta fé e sobriedade. Portanto,
Nós aprendemos aqui no Salmo 34, a partir dessa experiência de Davi na caverna de Adulão, que existe um Deus que transforma as nossas desgraças em paz e que transforma as nossas desgraças em vida. Portanto, se você está vivenciando um momento delicado e difícil da sua vida, talvez você esteja passando uma fase de muita tristeza, de muita dor. Davi, ele passou por isso. A vida de Davi estava muito próximo da morte. E nós percebemos aqui que ele começa a agravar o problema diante da tentativa desesperada de solucionar o problema. Talvez você esteja passando por situações semelhantes. Existe um Deus que é especialista em transformar as crises da nossa vida em paz, em graça, em saúde e, acima de tudo, em salvação. Esse salmo nos ensina muito sobre isso. Ele pode ser dividido, o salmo de número 34, em duas partes. A primeira parte, nos 10 primeiros versículos, é um testemunho de louvor. É um convite que Davi faz a mim, a você, ao povo de Israel, a todo o povo de Deus, para que possamos nos alegrar em Deus. No caso de Davi, com ele, é um convite que ele faz ao povo para que se alegre em Deus juntamente com ele. Portanto, essa primeira parte dos 10 primeiros versículos do Salmo de número 34 é um testemunho pessoal, a partir dessa experiência de escape, de livramento que Davi recebeu da parte de Deus. E esse testemunho resulta em louvor. Esse testemunho resulta em ações de graças, esse testemunho resulta em gratidão a partir do reconhecimento de que o livramento só veio porque Deus esteve ao lado de Davi. E por isso, nesse testemunho, ele vai lançar aqui diante do povo de Israel e a mim e a você também, palavras de encorajamento para todos aqueles que estão vivenciando situações semelhantes. Esse testemunho de Davi tem relação, portanto, com uma bênção compartilhada. E aqui nós aprendemos que as nossas vitórias que Deus derrama sobre as nossas vidas, os escapes, os livramentos que Deus ele nos concede, eles devem sempre vir acompanhados de ações de graças, de gratidão e, acima de tudo, essas bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas, elas precisam ser compartilhadas com o povo de Deus, elas precisam ser compartilhadas com a igreja, com a comunidade da fé em que nós fazemos parte. Por quê? Porque isso encoraja o povo de Deus, isso encoraja outras vidas que estão passando também por situações difíceis, delicadas, de dores, de sofrimentos, e que da mesma maneira como Davi precisam de alguma maneira de uma intervenção muito pontual e muitas vezes milagrosa da parte de Deus sobre a sua vida. Portanto, queridos, não há espaço aqui para murmuração. Quando o nosso coração se enche de ações de graças, ele vai justamente num caminho oposto ao caminho da murmuração, apesar do contexto de caverna. Lembrando, Davi, ele acabou de receber o livramento de um segundo problema que foi criado por ele mesmo. Ele continua fugindo aqui do rei Saul, mas na tentativa desesperada ele caiu nas mãos de um segundo inimigo. Ele foi no território do povo filisteu, inimigo histórico do povo de Israel. Lá ele se finge de louco. Ele toma essa atitude desesperada, porque foi a única maneira na hora que ele encontrou de tentar poupar a sua vida. Ele consegue fugir. Agora ele está na caverna de Adulão. Ele necessita ainda continuar fugindo da fúria do rei Saul. A sua vida ainda corre risco de morte. Apesar de tudo isso, na caverna de Adulão, ele enche o seu coração de gratidão, de ações de graças ao Senhor. O que isso nos ensina? Que nós precisamos tomar cuidado, por exemplo, com a autopiedade.
Tomar cuidado quando nós nos fazemos de vítima. Tomar cuidado quando nós nos fazemos de coitadinhos. Certamente nós não vamos conseguir sensibilizar o coração de Deus com esse tipo de postura ou com esse tipo de comportamento. Repito, Davi, ele está na caverna de Adulão, necessitando continuar a sua fuga contra o rei Saul. Apesar do seu sofrimento, o seu coração se enche de ações de graças, porque ele reconhece que somente Deus, de fato, pode lhe ajudar diante dessa crise tão grande que ele está vivenciando na sua vida. Portanto, meu querido, ao invés, diante dos seus sofrimentos e das suas dores, de você se fazer de coitadinho diante de Deus, naturalmente não desprezando a sua dor, o seu sofrimento, as suas fraquezas e vulnerabilidades, mas esse não é o caminho correto de nós tocarmos ao coração de Deus e o seu trono de graça. Certamente é confiando em Deus, certamente é permanecendo com a nossa fé e perseverando na nossa confiança em Deus. E por isso, quando nós alimentamos com o coração cheio de ações de graças, isso vai impossibilitar que nós alimentemos o nosso coração de coisas que são destrutivas ou de coisas que de alguma maneira podem nos afastar dos propósitos de Deus e impedir que nós construamos uma fé segundo o coração de Deus. Ele começa no primeiro versículo do Salmo 34, dizendo: o tempo todo. Bendirei ao Senhor o tempo todo. O tempo todo aqui significa em toda e em qualquer ocasião, ou seja no palácio, seja na caverna, seja quando a nossa vida está lá em cima, seja quando a nossa vida está lá embaixo, em qualquer ocasião precisamos adquirir essa disciplina espiritual de bendizer o nome do Senhor. Por quê? É o reconhecimento de que tudo vem de Deus. Mesmo diante dos tempos difíceis, a nossa vida sempre está no comando e no controle das mãos poderosas, soberanas e graciosas do nosso Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele vai dizer: em tudo dai graças, em toda e em qualquer situação, circunstância, adversidade, em tudo devemos dar graça, porque Deus é o Senhor da nossa vida. E nada foge do controle e do alcance do nosso Deus. O apóstolo Paulo também, quando ele escreve aos Filipenses, descrevendo e testemunhando um pouco das suas muitas tribulações, ele vai dizer: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e a qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Posso todas as coisas em Deus, aquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículos de número 11, versículos de número 13, de 11 a 13. Olha que lindo essas palavras do apóstolo Paulo. Ele aprendeu a viver contente e satisfeito em Deus em toda e em qualquer situação. Este é um poder maravilhoso que somente Deus, por meio do seu Espírito Santo, derrama em nossas vidas. Essa alegria, esse contentamento pleno, apesar das tribulações que nós vivenciamos, somente Deus é suficientemente capaz de derramar sobre as nossas vidas. Esse é o tipo de paz, esse é o tipo de contentamento que nós não podemos encontrar em nenhum outro lugar neste mundo. Por isso a importância de nós eliminarmos todo espírito de murmúria, de reclamação
de insatisfação das nossas vidas, mesmo diante dos momentos difíceis, e de fato encher o nosso coração de ações de graça, de gratidão, tendo a certeza que o mesmo Deus que cuidou de nós no passado continuará cuidando de nós no tempo presente e também no tempo futuro. Ou como diz o mesmo apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Por que é importante, queridos, diante dos problemas e adversidades da vida, a gente desenvolver essa disciplina de se alegrar no Senhor? Porque a gente aprende a tirar o nosso foco das adversidades e a gente transfere o nosso foco para Deus, aquele que de fato pode nos socorrer, aquele que de fato pode nos ajudar. Se a gente ficar com os nossos olhos fixos nos nossos problemas, nos nossos obstáculos, isso vai nos colocando cada vez mais para baixo. Mas a gente tem uma escolha muito importante para fazer. A gente pode transferir, com a ajuda de Deus, o nosso foco, deixando de lado esses problemas e colocando os nossos olhos em quem de fato pode nos socorrer, que é o Deus da nossa vida e que é o Deus da nossa salvação. Eu acho fantástico a história de Viktor Frankl, um dos homens que foram levados ao campo de concentração. E ele diz que quando ele chegou àquele lugar terrível, tenebroso, ele precisou tomar logo de início uma decisão muito importante. Havia um termo que aquelas pessoas que estavam nos campos de concentração utilizavam, que eles diziam: eu não vou para o fio. O que era não ir para o fio? Era não dar cabo da sua própria vida, eletrocutado ali na cerca elétrica daquele campo de concentração. Porque muitas pessoas, sabendo já de tudo que eles haveriam de passar, quando eram levadas para aquele lugar tenebroso, logo de início elas corriam para aquela cerca elétrica, ou para o fio, como eles chamavam, e davam cabo de sua própria vida. E Viktor Frankl, ele tomou essa decisão de não ir para o fio, de não se suicidar ali eletrocutado. Precisamos aprender e também ensinar as pessoas em desespero que a rigor nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar na vida, mas ainda exclusivamente aquilo que a vida espera em nós. E no caso da experiência de Viktor Frankl, ele testemunha que o grande desafio para ele, e para todos aqueles que estavam no campo de concentração, era encontrar um sentido para a vida diante do sofrimento. Eles sabiam que o sofrimento ali era inevitável, uma vez que eles foram levados para aquele lugar terrível que todos nós conhecemos, a história dos campos de concentração. E por isso, como que eu posso viver apesar do sofrimento? Como que eu posso viver encontrando sentido para a vida apesar do caos e dessa brutalidade que a minha vida está envolvida, apesar dessa violência, dessa opressão, desse crime que eu estou sujeito a vivenciar e a sofrer todos os dias da minha vida? É interessante que certa vez, Viktor Frankl, ele pergunta a um dos seus companheiros de campo de concentração como que ele fazia para desaparecer com os efeitos da fome no seu corpo. Porque as pessoas que estavam naquele lugar terrível, os hematomas, inclusive produzidos pela fome, aquele corpo que ia só ficando a cada dia cada vez mais osso, cada vez mais fragilizado. E nessa pergunta que Viktor Frankl faz ao seu companheiro,
A resposta que ele recebeu é: eu os curei chorando. 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 E por isso o Viktor Frankl, uma frase muito bonita dele, ele diz: podem roubar tudo de um homem, salvo uma coisa, a última das liberdades humanas, a escolha da atitude pessoal frente a um conjunto de circunstâncias para decidir o seu próprio caminho. Portanto, queridos, apesar de todas as tribulações e violências que nós podemos de alguma forma sofrer, uma coisa as pessoas não podem roubar de nós: governo, poder, domínio, reino. Nada pode tirar isso de nós, que é justamente a nossa liberdade de escolha. É por isso que, apesar das muitas maldades que muitos mártires sofreram, ainda assim eles escolheram morrer, permanecendo com a sua fé viva e confiante em Cristo Jesus, aquele que os amou e aquele que os entregou por eles ali na cruz do Calvário para lhes dar vida e vida eterna. Portanto, essa liberdade última, esse poder de escolha, ninguém pode tirar isso da vida de nós. E dentro desse caminho foi que Viktor Frankl foi fazendo as suas escolhas para superar, e diz a história que de fato ele conseguiu superar e conseguiu sair com vida daquele campo de concentração, daquele lugar tão terrível e tão tenebroso. Portanto, queridos, Davi aqui ele está louvando a Deus também porque ele recebeu esse livramento, ele recebeu esse escape da parte de Deus. E nós entendemos aqui nesse Salmo 34 que esse louvor, ele é resultado de um coração humilde. Ele é resultado de um coração puro. Por isso que ele vai dizer várias vezes aqui no Salmo de número 34, bendizei ao Senhor, gloriará no Senhor a grandeza do nome do Senhor. Por que que Davi está alegre? Por que que Davi está com o seu coração cheio de ações de graças? Porque ele está reconhecendo que o triunfo que ele acabara de receber é um triunfo que veio, na verdade, da parte de Deus. Queridos, as nossas conquistas são resultados das dádivas de Deus derramadas para com as nossas vidas. São resultados do amor, da bondade, da misericórdia de Deus. É Deus quem nos fortalece, é Deus quem nos capacita, é Deus quem abre as portas para que nós possamos desfrutar das bênçãos e dos cuidados de Deus para com as nossas vidas. As nossas conquistas é porque Deus triunfa por nós, é porque Deus batalha por nós, é porque Deus ele sempre está ao nosso lado. E por isso que o nosso coração precisa atingir essa disciplina de ações de graças, porque aquilo que nós superamos, aquilo que nós conquistamos, as nossas vitórias são resultados das bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas. Se não fosse Deus que estivesse ao nosso lado, coitado de nós, estávamos perdidos. Portanto, Davi, ele atingiu esse coração puro e humilde. Não há espaço aqui para o eu, não há espaço para a soberba, para o orgulho humano, porque de fato essa vitória e esse livramento que ele acabara de receber só foi possível porque Deus mais uma vez esteve ao lado de Davi. Portanto, queridos, a humildade, ela é fundamental. É uma virtude que precisa fazer parte da vida de todos nós, porque a humildade, ela nos capacita a desenvolvermos um espírito que seja ensinável, um espírito humilde ao ponto de aprender com as grandes lições que a vida nos dá, principalmente diante dos contextos de tribulações e de grandes crises. Portanto, o humilde ele ouve, o humilde ele busca conselho, o humilde ele adquire diante de Deus e dos homens um coração de submissão, um coração que entende que Deus é o Senhor da história, que Deus coloca pessoas importantes no nosso caminho,
homens e mulheres de Deus para que sejam instrumentos de Deus na nossa vida, instrumentos de bênção, instrumentos de cura, instrumentos de encorajamento, e a humildade nos faz entender isso e a desenvolvermos esse coração desejoso em ser ensinado cada vez mais, em aprender cada vez mais, tanto com Deus quanto com as pessoas preciosas que Deus coloca em nosso caminho como instrumento de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que a soberba ela precede a queda. Portanto, não permita que o orgulho tome conta do seu coração, muito pelo contrário. Quando você estiver vivenciando as grandes crises da vida, aprenda a desenvolver um coração ensinável e certamente você vai crescer, você vai amadurecer e você vai aprender muito diante das grandes crises e tribulações da vida. E daí nós chegamos a partir do versículo 4 até o versículo de número 6 do Salmo de número 34, que agora Davi ele vai testemunhar o livramento que ele recebeu da parte de Deus. Olha o que ele diz: eu busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e os libertou de todas as suas tribulações. Portanto, Davi aqui ele está testemunhando nos versículos 4 a 6 o testemunho que ele recebeu da parte de Deus. Perceba que ele vai aqui compartilhar a sua experiência difícil que ele vivenciou, justamente para encorajar a mim, a você e a todo o povo de Deus a vivenciar aquilo que da mesma forma ele experimentou diante de Deus. Perceba que na leitura que nós fizemos aqui que houve uma busca. Diante da crise, Davi ele buscou o Senhor. E diante da busca houve uma resposta da parte de Deus, e não somente uma resposta da parte de Deus, mas houve também uma ação de livramento da parte de Deus. Olha que maravilha! Davi buscou o Senhor, Deus respondeu, e junto com a resposta de Deus, Deus derramou e operou livramento, graça para com a vida de Davi. Interessante que o termo que ele utiliza aqui, temores, é um termo forte que designa aqui uma ideia literalmente de terror, como nós podemos ver, por exemplo, no Salmo de número 31, versículo de número 13, que diz assim, olha, ouço muitos cochicharem a meu respeito, o pavor me domina, pois conspiraram contra mim, tramando tirar-me a vida. Portanto, queridos, esse pavor que Davi fala no capítulo 31 do Salmo, versículo de número 13, essa mesma ideia aqui que ele utiliza no texto que nós lemos, livrou-me de todos os meus terrores. Portanto, Davi está apavorado, Davi está com muito medo diante da grave situação que ele estava vivenciando. Portanto, não é aquela ideia daquele temor reverente que nós vamos encontrar aqui mesmo nesse Salmo, no versículo 7, e depois no versículo de número 9. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Não é esse tipo de temor reverente. No versículo 9, tema ao Senhor, vocês que são os seus santos. Esse tipo de temor é diferente daquele que ele vai falar no versículo de número 5. O temor dos versículos 7 e 9 tem relação à nossa reverência de Deus, a uma conduta que nós adotamos diante de Deus, uma conduta reta, uma conduta santa, uma conduta justa dentro da perfeita e agradável vontade de Deus para com as nossas vidas. Mas no versículo de número 6, no versículo de número 4, quando ele fala que Deus o livrou de todos os seus temores, a ideia aqui é de muito pavor, a ideia aqui é de muito medo. E olha o que ele diz, apesar do seu pavor, apesar dos seus muitos medos, no versículo de número 5. Ele vai falar de um rosto radiante de alegria. Esse termo que é utilizado, por exemplo, no capítulo 60 também de Isaías, versículo de número 5, onde ele vai descrever o rosto radiante de uma mãe que já havia perdido a esperança,
por causa do seu filho que havia desaparecido. E de alguma forma, quando ela menos esperava, o seu filho voltou para casa. Ela se depara com o seu filho quando as expectativas acerca do retorno do seu filho já haviam ceifado, já haviam morrido, já haviam desaparecido. De repente, quando não há mais esperança, ela se depara com o seu filho, até então desaparecido, retornando para casa. E o rosto daquela mãe irradia de alegria. É essa mesma ideia do versículo de número 5 aqui do Salmo de número 5, quando Davi ele está dizendo: os que olham para Deus estarão radiantes de alegria. Essa alegria radiante ela tem um duplo sentido. O primeiro sentido é de deleite, como aquela mãe com um filho desaparecido, ele voltou para casa. Agora seu rosto está radiante, ou seja, ela vai poder se deleitar nesse presente e nessa graça que Deus concedeu a ela de ter o seu filho de volta para casa. E o segundo sentido aqui é o de glória. Glória tem relação com uma transformação plena que Deus opera na vida do ser humano. A ideia aqui é como que se Davi estivesse dizendo assim: olhem para mim, ou seja, olhem para Deus e sejam iluminados. Os seus rostos não ficarão envergonhados. Não haverá sombra de decepção no rosto de vocês. Portanto, queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, sempre que nós aprendemos a olhar para Deus, a buscar a face de Deus, o nosso rosto, ele jamais se encherá de decepção. Ele sempre será radiante de alegria, porque Deus sempre estará operando em favor de todos aqueles que creem, de todos aqueles que confiam e de todos aqueles que buscam a ajuda do Senhor de todo o coração, como fez aqui Davi. Davi buscou o Senhor, Deus respondeu e Deus agiu a favor da vida de Davi. Olha como é lindo o testemunho pessoal de Davi aqui no versículo de número 6, quando ele diz: este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. A ideia aqui de pobre homem é que ele está dizendo que eu sou um miserável. Tem relação com o desespero que estava na sua vida, que o fez a tomar decisões intempestivas, decisões impensadas, sem reflexões. Quando ele foi parar na terra do inimigo, na casa dos filisteus, quando ele se deu conta da besteira que ele fez, a primeira coisa que veio à sua mente é: eu vou me fingir de louco. Diante do desespero de ver ali a iminente morte, ele se finge de louco para tentar, de uma forma desesperada, poupar a sua vida da morte. Então, quando ele utiliza esse termo de pobre, esse termo de miserável homem, essa ideia das nossas fraquezas, essa ideia das nossas vulnerabilidades que muitas vezes nos fazem tomar decisões impensadas e intempestivas. Portanto, queridos, olha a importância de nós sermos maduros espiritualmente, de nós mantermos um relacionamento profundo e íntimo com Deus, porque diante das grandes crises da vida, isso vai fazer a diferença, seja para o bem ou seja para o mal. Portanto, nós chegamos para terminar essa primeira parte do Salmo de número 34, no versículo 7 até o versículo de número 10. Apesar do contexto da caverna de Adulão, onde Davi está escrevendo esse salmo, ele vai falar aqui da certeza que ele tem da bênção que Deus irá operar e já estava operando sobre a sua vida. Ele diz assim: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam o quanto o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia.
Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Quando ele fala aqui desse termo, o anjo do Senhor, a ideia aqui é de um representante de Deus na terra, e por isso ele diz, olha, provem e vejam o quanto Deus é bom. Por que ele está dizendo isso? A única maneira que os outros têm de tomar conhecimento das bênçãos de Deus é justamente pondo Deus à prova. Pondo Deus à prova aqui não é no sentido jamais de duvidar do amor ou da intervenção de Deus. É de fato um convite que o salmista nos faz para que de fato nós possamos compreender o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso e o tempo todo, o quanto nós precisamos, podemos e devemos depositar toda a nossa esperança e confiança no Deus da nossa vida e no Deus da nossa salvação. Por isso que o salmista aqui ele diz, ponham-no à prova e vejam, experimentem o quanto esse Deus é maravilhoso. Portanto, queridos, as verdadeiras bênçãos sobre o povo de Deus só são experimentadas de fato para aqueles que aprendem a confiar e a esperar em Deus em todo o vosso coração. Somente por parte daqueles que temem a Deus e busquem ao Senhor de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento, como fez aqui o rei Davi. O sabor só é possível conhecer na vida daquele que prova, na vida daquele que experimenta. Às vezes as pessoas falam assim, ó, eu não gosto disso daí, de um prato específico, mas ela nunca provou. Muitas vezes a pessoa fala que não gosta simplesmente com o olhar, sem ter experimentado. E o salmista, quando ele diz aqui, olha, prove e veja que o Senhor é bom, ele está dizendo, nós só vamos desfrutar dos cuidados incomparáveis e das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas quando de fato nós aprendermos a provar, ou seja, a experimentar esse amor de Deus para com as nossas vidas. Portanto, só conhece a Deus quem o provou genuinamente. Muitas vezes nós não valorizamos, por exemplo, a importância que uma água tem na nossa vida. Mas certamente aquelas pessoas que vivem num contexto de deserto, num contexto de escassez de água, certamente elas dão muito valor à água. A ideia é que é algo semelhante, irmãos. A água, ela só tem valor quando nós temos sede. Infelizmente, muitas vezes nós só vamos dar o devido valor a Deus quando nós estamos vivenciando situações delicadas na nossa vida. Mas o salmista ele nos convida aqui a provar a Deus o tempo todo, a experimentar dos cuidados e das bênçãos de Deus o tempo todo. Até porque se você deixar para buscar a Deus somente no contexto de crise, certamente você não vai ter suporte e estrutura necessários para superar as tribulações da vida, porque a sua fé vai ser insuficiente, porque a sua confiança em Deus será pequena, porque você não tem feito prova de Deus no seu dia a dia, ou seja, você não tem buscado um relacionamento com Deus profundo e íntimo no seu dia a dia. Por isso, diante das crises da vida, sequer você vai saber como orar, sequer você vai saber como buscar a ajuda de Deus, porque o seu relacionamento com Deus é oco, é vazio, é superficial. Por isso que você aceite o convite da palavra de Deus neste dia. Prove, experimente o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é bom, e Ele fará maravilhas sobre a sua vida e também sobre a sua casa. É interessante que ele vai utilizar aqui dois termos. O primeiro, refúgio. Refúgio tem a ideia de defesa. Depois ele vai dizer que nada falta, que traz aquela ideia de provisão. Então Deus é aquele que nos defende e Deus é aquele que nos provê em todas as coisas.
Os cuidados de Deus, eles são tão seguros, eles são tão grandiosos, que o salmista aqui ele vai fazer um contraste maravilhoso quando ele tem experimentado a defesa e a provisão de Deus para com a sua vida. Ele vai dizer: os leões, eles passam necessidade. Os leões, aqueles que são o rei da selva, eles também passam fome. Mas todos aqueles que buscam, todos aqueles que provam e experimentam a Deus verdadeiramente, diferentemente dos leões, eles receberão sempre os cuidados de Deus e as provisões maravilhosas do Senhor para com as suas vidas. Olha que testemunho maravilhoso de Davi. Portanto, meu querido amigo e amiga, irmão, irmã, se você está passando por um momento delicado sobre a sua vida, Deus lhe convida neste momento a fazer prova de Deus, e você vai ver o quanto Deus é grandioso, o quanto Deus é tremendo, o quanto Deus está pronto para restaurar a sua vida, para restaurar a sua sorte e para operar os seus cuidados grandiosos e magníficos sobre a sua vida. E daí nós chegamos na segunda parte do Salmo 34, que vai do versículo 11 ao versículo 22. Eu vou mais rápido nessa segunda parte, porque a ideia aqui é da aplicação, é do ensino. Ou, segundo as palavras de Charles Spurgeon, a segunda parte do Salmo de número 34 é um sermão, ou seja, as verdades extraídas acerca dos aprendizados que nós vivenciamos diante das grandes crises da nossa vida, quando de fato nós experimentamos o poder e a graça de Deus. E agora eu vou aplicar essas verdades preciosas sobre a minha vida. Portanto, olha o poder de um coração grato a Deus. O salmista aqui, ele desenvolveu um espírito em que ele deseja ensinar aos outros, a partir da experiência que ele teve com Deus. E o segredo aqui está no temor a Deus, na qualidade da nossa comunhão com Deus. Por quê, queridos? Porque em tempos difíceis, de angústias, de tribulações, Deus sempre será a nossa melhor resposta. Se você não valoriza hoje, quando você está bem, o seu relacionamento, a sua vida íntima com Deus, diante das crises da vida, isso vai fazer falta, porque você vai ficar sem chão, porque você vai tomar decisões intempestivas, equivocadas, precipitadas, porque Deus não vai ser o fundamento da sua vida e o alicerce do seu coração. Por isso, nessa aplicação, nesse ensino que Davi faz aqui, ele fala sobre o segredo de uma vida firme, de uma vida estável, de uma vida segura, que está justamente na qualidade do nosso relacionamento com Deus, ou no desenvolvimento do nosso temor a Deus, de uma conduta de vida segundo o coração de Deus. Portanto, queridos, olha o que ele vai dizer nos versículos 19 e 20 do Salmo de número 34. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Quem que os livra das adversidades? Deus, o Senhor da sua vida. Por isso que você precisa fazer prova de Deus. 20. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Portanto, queridos, Deus também não é somente aquele que nos livra das grandes tribulações e angústias da vida, mas Deus é a resposta exata para todas as questões vitais da nossa vida. Olha como ele termina os dois últimos versículos do Salmo 34, versículos 21 e 22. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Questão vital da vida, questão de vida e questão de morte, questão de condenação ou questão de salvação. Deus é aquele que é a resposta exata para as nossas questões vitais da vida. Portanto, o que ele está dizendo aqui nessa aplicação, nesse ensino?
a partir da experiência que ele teve diante do caos que ele estava vivenciando e do escape que Davi recebeu da parte de Deus, ele convida a comunidade de Israel, ele convida ao povo de Deus para que possam aprender no Senhor juntamente com o rei Davi. E se você pegar os versículos de 11 a 14 do Salmo de número 34, que é o nosso texto base, ele vai utilizar aqui um método pedagógico de ensino que era muito comum nos tempos antigos de Israel, que era justamente a questão de perguntas e de respostas, ou seja, aquela pessoa que está ensinando, ela pergunta Perdão, queridos, e depois da pergunta, ela vem justamente com a resposta, com a aplicação daquele ensinamento que ele quer fazer. É algo semelhante que nós podemos encontrar nos 9 primeiros capítulos, por exemplo, do livro de Provérbios. É justamente isso que está acontecendo aqui com Davi. Davi aqui agora, ele se coloca na figura de um instrutor de sabedoria por meio desse método pedagógico que ele vai utilizar. E olha a pergunta que ele faz no versículo de número 12. Quem de vocês, ele está fazendo uma pergunta, presta atenção. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Em outras palavras, a pergunta que Davi está fazendo aqui, quem quer ter qualidade de vida? Quem quer viver bem? Essa é a pergunta que ele está dizendo. E olha a resposta no versículo de número 14. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Davi está dizendo que a qualidade de vida nós encontramos quando nós escolhemos o caminho do bem. Quando nós escolhemos o caminho do temor do Senhor. Quando nós escolhemos o caminho de fazer aquilo que é certo e que é direito diante de Deus para o louvor e para a glória do nome de Deus. Portanto, todo aquele que é temente a Deus, ele ama em fazer o bem. Ele ama em viver na justiça. E por isso ele se desvia do mal. E por isso ele não tem prazer na maldade. Nós nos afastamos do mal quando nós praticamos coisas boas. Quando nós fazemos aquilo que é certo e justo diante de Deus. Quando nós fazemos o bem, naturalmente nós nos afastamos do mal. Essa é uma das maneiras preciosas, segundo essa pedagogia de Davi, de nós nos afastarmos do mal e de nós nos aproximarmos de Deus. Ou seja, toda vez que nós escolhemos o caminho do bem, que esse caminho que é uma consequência natural do temor que nós desenvolvemos diante de Deus e para a glória e o louvor de Deus. Na medida que a nossa conduta se aproxima cada vez mais de Deus, nós vamos amar o bem. E por isso, naturalmente, nós vamos nos afastar do mal. Esse é o segredo para que, de fato, nós possamos encontrar o caminho da qualidade de vida, fazendo o bem e naturalmente nós nos afastaremos do mal. E daí nós chegamos nos versículos 15 a 18, que na verdade o versículo 15 é o auge dos versículos anteriores, dessa pedagogia, desse ensino que Davi está fazendo aqui. Ele diz, os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Por que é o auge? Porque ele fez um convite para todo aquele que quer experimentar de fato qualidade de vida. Qualidade de vida inclui o caminho daquilo que é justo diante de Deus, o caminho daquilo que é bom, que é certo, que é aceitável e que é louvável diante de Deus. E agora no versículo 15 ele fala sobre o auge. Todo aquele que encontra o caminho daquilo que é justo diante de Deus. Os olhos do Senhor estarão sempre sobre eles. Olha que coisa tremenda. Esse termo que ele utiliza, seus olhos, que são os olhos de Deus que estão sobre aqueles que são justos. A ideia aqui, queridos, é que nós não conseguimos ver, nós não conseguimos enxergar muitas coisas. Muitas coisas nas nossas vidas, elas estarão ocultas, porque nós somos limitados. E às vezes, diante dessas muitas coisas que estão ocultas aos nossos olhos, antes mesmo de nós clamarmos,
Deus já vai nos responder. Antes mesmo de nós clamarmos, Deus já vai operar ao nosso favor e para o nosso bem. Isso só acontece na vida daquele que escolheu o caminho daquilo que é justo diante de Deus. Os olhos do Senhor estarão sobre os justos. Essa é a ideia. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Em alguns momentos da nossa vida, sequer nós teremos tempo ou oportunidade de clamarmos pelo livramento e pelo socorro de Deus, porque nós não vamos conseguir enxergar, porque o perigo nos estará oculto. Mas todo aquele que é justo, Deus muitas vezes vai os livrar, mesmo sem que eles fiquem sabendo dos perigos que estão à sua frente. Essa é a maravilha do poder e da graça de Deus na vida daquele que escolhe o temor do Senhor e uma conduta de vida segundo o coração de Deus. Depois dos olhos, o salmista vai dizer que não é só os olhos do Senhor que estão na vida dos justos. Ele vai dizer também que os ouvidos do Senhor estão atentos ao grito de socorro. Por que estão atentos? Estão sempre abertos. A ideia aqui é que Deus sempre está sensível à minha dor, ao meu sofrimento e à sua dor e também ao seu sofrimento. Lembrando, isso aqui é uma palavra aos justos. Isso aqui é uma palavra daqueles que escolheram o caminho de Deus. Por isso que o seu rosto estará radiante de alegria, porque Deus sempre opera para o bem e para o favor daqueles que de fato são justos aos olhos de Deus. Olha o que vai dizer o versículo de número 16. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Aqueles que não são justos, o rosto do Senhor não estará diante deles, muito pelo contrário. A face do rosto do Senhor estará numa direção oposta, estará numa direção contrária. É isso que acontece com os malfeitores. A ideia do texto bíblico aqui é que eles serão deixados de lado, eles serão abandonados, eles serão ignorados. Por quê? Porque eles escolheram o caminho do mal. Eles escolheram um caminho diferente daquilo que é a vontade e os propósitos de Deus. Olha o que ele vai dizer no versículo de número 17. Os justos, eles clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Portanto, essa é uma promessa de cuidado de Deus para a vida de todos aqueles que sofrem, mas que sofrem no Senhor, que sofrem esperando e confiando no Senhor. Deus o livrará de todas as suas tribulações. Portanto, queridos, entregue os seus cuidados diante do Senhor, confie em Deus, busque a ajuda e o socorro de Deus e certamente Ele vai lhe ajudar. Portanto, para finalizar, nos versículos 19 a 22, Davi ele vai falar do grande diferencial aqui que é o caminho dos justos. Por mais extremo que seja o seu sofrimento, ele vai dizer isso no versículo de número 20, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Olha a situação aqui que ele vai descrever, devido à gravidade do seu problema, devido à ameaça iminente de morte. Ainda assim, ele vai dizer que Deus ele está muito sensível e está sempre pronto para lhe ajudar e para lhe socorrer. Existe um risco grande de perigo, de dano, de morte, dos ossos serem quebrados. Mas olha o que ele vai dizer no versículo de número 18. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva todos aqueles de espírito abatido. Ou seja, queridos, mesmo diante das situações em que muitas vezes parece que os nossos ossos estão prestes a serem quebrados,
diz a palavra de Deus que o Senhor vai nos livrar do caos, do perigo, do nosso abatimento, das nossas tribulações. Por quê? Porque Deus está no controle de toda a situação. Nada foge do controle, nada foge do alcance do nosso Deus. Por isso a ideia aqui do texto é que Deus ele protege todos os nossos ossos. Essa é uma promessa de cuidado. Cuidado este, segurança esta que somente Deus derrama às nossas vidas e que somente Deus derrama aos nossos corações. Vocês sabem que o cumprimento desse versículo de número 20, que também é uma profecia acerca de Cristo Jesus, ele aconteceu lá no Evangelho de João, capítulo de número 18, a partir do versículo 19. João, capítulo 18, a partir do versículo 19, eu vou fazer a leitura aqui para você. Algo que aconteceu e que cumpriu também na vida de Cristo Jesus. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 36. Diz assim a palavra de Deus: Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura no outro lugar: olharão para aquele que transpassaram. Na morte de Cristo Jesus, apesar de toda a violência e maldade que ele sofreu, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Todos eles foram poupados pelo poder do Deus, o Pai de Cristo Jesus e o Criador do mundo e de tudo aquilo que há no mundo. Por isso Davi ele vai terminar o Salmo de número 34 apontando para Jesus, aquele que seria o Messias, aquele que também é conhecido na palavra de Deus como o filho de Davi. Davi também é uma figura de Cristo Jesus. E essa palavra profética do versículo de número 20, que também aponta para Cristo, se cumpre também, portanto, em Cristo Jesus. O que isso quer nos ensinar, queridos? Que a libertação verdadeira que todo ser humano necessita, acima de tudo, é da culpa do pecado. Cristo Jesus foi aquele que veio ao mundo, que sofreu por amor de mim, por amor a ti, até morrer ali na cruz do Calvário, para nos dar a oportunidade da vida eterna mediante a libertação da escravidão, dos pecados, mediante a escravidão do reino da morte, do reino do inferno, do reino das trevas ou do império das trevas. Portanto, queridos, acima de tudo, as nossas aflições, elas são resultados de um problema muito maior que está na natureza corrompida de todo ser humano, que se chama pecado. Portanto, Cristo Jesus é a cura para os teus pecados. Cristo Jesus é a solução para os teus pecados. Cristo Jesus é o único que de fato pode lhe salvar de todos os seus pecados. Então, diante do seu sofrimento, diante de sua aflição, diante do caos que muitas vezes você vivencia, seja ele provocado por pecado ou não, que você entenda acima de tudo que tudo isso começou quando o pecado entrou no mundo, mas que Cristo Jesus ele veio para destruir as obras do pecado. Portanto, meu querido amigo e amiga, irmão, irmã, diante das aflições, olhe para aquele que veio para destruir o pecado. Nunca se esqueça das palavras de Cristo Jesus: no mundo vocês tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo para lhe dar a vitória também. O sepulcro de Jesus ele está vazio. Essa é uma das razões pelas quais eu creio que Deus ele não quis que fosse conhecido o lugar em que Cristo Jesus, o seu Filho, foi sepultado.
Porque Jesus não está num cemitério, Jesus ele não está num sepulcro. Jesus ele está vivo. Jesus ele é eterno. Ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu as obras da morte e venceu as obras do pecado. Por isso, diante das suas aflições da vida, que você se aproxime mais de Cristo. Se você não entregou a sua vida, os seus cuidados ainda a Jesus, faça isso neste momento. Reconheça que Ele é a solução para o maior problema da sua vida, que se chama o pecado. O pecado não tratado, o pecado não confesso, o pecado não arrependido, ele produz morte e morte eterna. Mas quando você confessa diante de Deus e reconhece Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida, Ele perdoa o seu pecado. Ele lhe dá salvação, Ele lhe dá a vida eterna e, acima de tudo, você vai ter o privilégio de experimentar os cuidados de Deus sobre a vida do justo. Os mesmos cuidados que Davi experimentou aqui no Salmo 34, a partir de um contexto de grande crise e tribulação. Por isso, como o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos, capítulo de número 8, ninguém que se refugia em Cristo será condenado. Que essa seja uma grande verdade de Deus para o seu coração, para a sua vida. Que Jesus seja o seu grande refúgio, a sua grande fortaleza, para que as obras que Cristo Jesus trouxe, obra esta de vitória sobre a morte, de vitória sobre o pecado, seja uma verdade sobre a sua vida. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Feliz Jesus Cristo, feliz vida eterna, feliz salvação, feliz libertação, porque somente Cristo Jesus de fato nos liberta das obras do pecado e das obras da morte. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque diante das grandes crises e tribulações da vida, nós encontramos o verdadeiro refúgio no Senhor. Por isso não podemos e nem precisamos temer mal algum, porque o Senhor estará conosco o tempo todo. Por isso, busque ao Senhor. Deus vai lhe ouvir. Deus vai lhe assistir diante das grandes crises da sua vida. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa. Em nome de Jesus. Amém.